Feche o seu olho, baixe a cabeça por um instante, vamos orar mais uma vez, amados. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de vivos estarmos e aqui podemos receber uma mensagem que possa encontrar corações sedentos, corações que desejam participar ou ser participantes daquilo que Deus está fazendo, não só nas nossas vidas, mas através das nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome, Pai, pedir que o Senhor venha nos movendo profundamente neste dia e que nós não saímos daqui vazios, mas muito pelo contrário, completamente cheios pelo Teu Santo Espírito. Leva-nos a sequer levar uma palavra que o Senhor não tem autorizado, mas que todas elas sejam conectadas no Teu Santo Espírito, que o Teu Espírito possa ter liberdade aqui e que Jesus possa ser pregado de maneira poderosa e nós possamos alcançar a presença do Pai, no nome que está sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Jesus, ele, em todo o seu ministério, ele viajou muito. Fez muitas viagens muito longas. E o problema das viagens longas daquela época é que, para aquelas pessoas que tinham condições, elas tinham camelos, os nobres, reis, eles tinham cavalos ou carruagens, mas a grande maioria da população, ela circulava a pé. E Jesus, ele fez as suas viagens, praticamente todas elas, andando. E uma das viagens que Jesus fez, uma delas, foi uma viagem extremamente desafiadora, porque ele saiu de um lugar que ele estava, a multidão sempre seguia ele, e ele estava numa cidade onde a maioria era judeus. A gente sabia que os judeus, os fariseus perseguiam ele, mas mesmo sendo perseguidos pelos fariseus, Jesus ele estava num ambiente confortável, porque fazia parte da família dele, fazia parte da cultura, as coisas aconteciam conforme o entendimento cultural que ele tinha. No entanto, quando ele se movia de uma cidade para outra, lá naquele período era um pouco diferente de hoje, onde hoje está mais selecionado ou mais separado as culturas. A cultura hebreia, ela está bem separada em Israel e quase não há hebreus fora de Israel, em virtude da opressão, da perseguição que eles sofrem no mundo árabe. E naquela época você saía de Florianópolis, por exemplo, que era uma cidade hebreica, onde os judeus predominavam, e eles faziam uma viagem até Garopaba. Em Garopaba já era uma cidade dominada pelos árabes. E quando Jesus fazia essas viagens e passava por essas cidades árabes, o desafio era ainda maior, era gigantesco, porque lá ele não era mais perseguido por conta da religião, mas era perseguido por conta de quem verdadeiramente ele era na sua natureza, como judeu e não como Jesus. Em uma das suas viagens, ele sai de Sidom e vai para Tiro, ele sai de Tiro e vai para Sidom. Tiro é uma cidade predominante de judeu e Sidom é uma cidade predominante de árabes. E ele sai de uma cidade para uma outra, era 30 e poucos quilômetros, caminhando, num lugar que é desértico, um lugar onde a falta de água, a falta de alimento, ele é real até os dias de hoje. E naquele período ele sai de Tiro, vai para Sidom, mas o projeto dele era fazer essas duas cidades e retornar para o Mar da Galileia, e ali na região que eles chamam da Decápolis, das 10 cidades, que é uma região próxima ali do Mar da Galileia. Essa viagem programada, ela estava em torno de 100 quilômetros, caminhando num lugar desértico, pouco alimento, pouca comida e assim por diante. E por que eu estou falando isso? Porque essa viagem que eu vou mostrar um pouco para vocês, este texto rápido que consta no livro de Marcos, ele fala somente de um milagre, de um acontecimento. Então, entende-se que Jesus ele saiu de um lugar onde ele estava sendo perseguido de uma maneira ainda não intensa pelos religiosos, pelos mestres, né, pelos fariseus da época, e ia fazer um percurso extremamente desafiador, onde ele ia se deparar com os inimigos dos judeus, mas só que ele não ia parar por ali, ele ia fazer um caminho mais longo, ia retornar para o Mar da Galileia. O objetivo dele era chegar lá nas 10 cidades, ou no Decápolis, que é conhecido naquele local. Mas
ali foi registrado apenas um milagre. Entende-se então que Jesus fez essa viagem por causa deste milagre. Esse é o entendimento teológico, o entendimento que você pode ter estudando a Escritura. E eu quero ler então esse texto, mostrar para vocês como esse milagre foi distinto e ele tem muito a acrescentar nas nossas vidas. Acompanhe comigo, no livro de Marcos, no capítulo 7, versículo 31. É um texto bem curto, são 4 versículos, mas ele é extremamente rico em ensino, extremamente rico em poder para ministrar as nossas vidas e os nossos corações. No livro de Marcos, no capítulo 7, versículo 31, eu não sei se eu estou na NVI, acho que não, esse primeiro texto está na NVT, por favor. NVT. É isso aí. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom, antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. 32. Algumas pessoas lhe trouxeram um surdo e com dificuldade de fala. Aqui entendemos que uma pessoa que tem uma surdez desde a infância, ela naturalmente vai ter dificuldade de falar porque ela não ouve e ela tem que treinar a fala dela. Estão comigo? O surdo não consegue, a tonação passa a ser, tem que ser muito trabalhado, mas você percebe que a voz, que muitas vezes nasalada, uma voz com muita dificuldade de se expressar, justamente por não conseguir ouvir a sua própria voz. E aqui então é um surdo com dificuldade de fala. Eles pediram que Jesus pusesse as mãos sobre ele e o curasse. 33. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. 34. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que é o título da mensagem de hoje, que significa abra-se. 35. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Coloque esse versículo 35, por favor, agora na versão corrigida fiel, ACF, por favor. 35. Marcos 7, 35. E logo se abriram os seus olhos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Amém? Jesus está fazendo essa viagem desafiadora na cidade onde ele sai de um lugar que, mesmo sendo perseguido, era muito mais tranquilo do que o lugar para onde ele estava passando. Era como se fosse uma travessia como você faz de um país para o outro. Você tem ali como é que o nome? A fronteira. Era uma fronteira que existia entre essas duas cidades na época, justamente por causa dessa diferença cultural que eles tinham. E por que Jesus faz essa desafiadora viagem? Eu entendo que foi por causa deste homem. Então ele vai fazendo uma viagem, vai dar um rolezinho, 100 quilômetros, caminhando no sol, pouca água, água de poço, pouca comida, pão sem fermento, aquele pão que nem tem sal praticamente, é só farinha e água, por causa de uma pessoa. Isso é maravilhoso, ele torna esse texto distinto dos outros milagres, justamente por causa dessa forma, desse motivo, o que motivou Jesus a levar esse homem a ser curado. Eu entendo, amados, que Jesus, não há nada que possa impedir de ele fazer, ou nada que possa acontecer, ou que aconteça, possa fazer com que ele se veja impedido de fazer aquilo que ele tem como propósito. Nenhum tipo de desafio, nenhum tipo de medo toma ele ao ponto de paralisar ao Senhor Jesus. Isso não é só naquela época, mas isso é nos dias de hoje. Ele tem poder de fazer o que ele pretende fazer, através da sua palavra, através da manifestação do seu Espírito, e da maneira que ele faz, ele não dá satisfação para ninguém, afinal de contas ele é Deus. Amém, igreja? A Bíblia, amados, é bem clara que a tudo há um tempo. A tudo há um tempo. Não tem como você perceber que no verão você vai passar calor, no inverno você passa frio, que você vai ter tempo que você vai cantar parabéns, vai ter tempo que você vai se reunir em luto. Então há tempo para todas as coisas, e a Escritura ela é muito clara com relação a isso. Por quê? Porque há uma necessidade urgente, amados, e nós como igreja entendemos que há um sentimento que nos perturba, que perturba a nossa sociedade como um todo,
e que ela pode ser tratada de uma maneira incomum, ou no mínimo privada, ou particular, ou a sós, como Jesus fez com esse homem. Retirou esse homem do meio da multidão, levou ele para um lugar a sós e ali tratou ele, de uma maneira incomum. E eu vou falar um pouco sobre isso, para que nós possamos entender o que Deus quer fazer comigo, com você, com nós, nessa noite. No meio da multidão, esse homem então é trazido até Jesus. Eles colocam Jesus diante de Jesus e pedem: Senhor, você possa curar ele, possa colocar sua mão sobre a cabeça dele e curá-lo. E Jesus, o que ele faz? Ele separa ele, tira ele da multidão e o trata de maneira separada. Eu entendo, amados, que aqui haviam pessoas preocupadas com ele. Eu entendo aqui que pode falar muito sobre amigos, verdadeiros amigos, né? Que pessoas que realmente estão preocupadas com a circunstância de alguém, que ao ponto deles abrir mão das suas necessidades, das suas aflições e levar até Jesus a necessidade de outro, a verdadeira compaixão, né? Aquilo que lá em Mateus 9,18 fala que misericórdia eu quero e não sacrifício. Então, assim, é algo muito forte que Deus ele requer, ele percebe nesse momento, onde eles abrem mão daquilo que eles estão vivendo, para que eles possam levar essa pessoa que sofre já praticamente a vida toda. A gente imagina dessa forma, não tem nada explicando sobre isso, mas por justamente ele ter dificuldade de fala, entendemos que ele é um surdo de nascença. Amém? E ali ele se vê envolvido num ambiente onde os amigos deles o levam, falam com Jesus, porque ele não pode falar. O Jesus fala alguma coisa, ele não pode ouvir. Então ele estava num ambiente completamente dependente dos seus amigos. Por quê, amados? Porque os verdadeiros amigos são aqueles que nos auxiliam na nossa transformação, são aqueles que nos trabalham nossas vidas para nos curar, para nos transformar, para ver aquilo que Deus quer fazer em nós acontecendo. Não somente quando você tem alguém que você percebe que essa pessoa pode te dar algum benefício, você se aproxima dela. O mundo está cheio de pessoas assim. Acabou o dinheiro, os amigos somem, não é mesmo? Na verdade, eu quando me converti, a primeira coisa que aconteceu, meus amigos sumiram todos. Era da turma do tóxico, e depois, quando me converti, todos eles sumiram. Acabaram, não tem mais amigos. Nós vivemos isso de maneira muito real, e esse eu posso garantir para vocês. Que verdadeiros amigos, eles estão contigo no momento de transformação, de cura, restauração, para que essas pessoas possam experimentar o melhor de Deus, possam experimentar a manifestação e o poder de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Portanto, amado, nós precisamos entender a necessidade de nos cercar de pessoas que nos levam até Jesus e não nos levam para movimentos completamente equivocados que esse mundo está cheio aí fora. Amém? Então, porque tem muitas pessoas que eu estou indo para o culto, não, mas vamos lá tomar uma gelada, vamos lá comer um churrasco. Deve você estar aqui vindo para cá, que seria o seu dia, onde você poderia testemunhar ou viver a cura sobrenatural na tua alma, na tua enfermidade, e você não está aqui porque você atendeu um convite de outra pessoa e está lá comendo um churrasco, comendo alguma coisa, fazendo algo que não foi estando na presença do Senhor. Amém, queridos? Então é necessário nós entendermos quem são nossos verdadeiros amigos e nos cercar deles. São aqueles que nos atraem para a presença de Jesus, porque afinal de contas tudo será levado diante de Jesus no dia que Ele nos chamar, no dia do trono branco. E se nós não estivermos ali alinhados com Ele, nós poderemos ficar para trás e não ter acesso à eternidade, ao qual Ele tanto deseja que nós entremos com Ele. Amém, queridos? Jesus então atende o pedido dessas pessoas, leva o homem separado para fora da multidão. E eu entendo a partir desse momento que há milagres, há uma manifestação de Deus nas nossas vidas que só vai acontecer na nossa intimidade com Ele. Há manifestações que acontecem, como o Famintos por Deus aconteceu no final de semana, onde você vê pessoas tendo experiências, sendo curadas, libertas, onde podemos observar de tudo que é possível na presença de Deus. Mas há milagres, há conquistas que você pode ter no mundo espiritual, que elas são individuais, elas são
a sós com o Senhor. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele estava a sós com ele, e onde Deus, na figura de Jesus, ele se manifestou de uma maneira incomum. Por quê? Porque se manifestou de maneira incomum. Porque ali estava Jesus com um chamado. Qual foi o chamado dos amigos para Jesus? Jesus, coloca a mão na cabeça dele, ora para ele, para que ele possa ser curado. Amém? Amém, igreja? O que Jesus fez? Não botou a mão na cabeça dele, separou ele, e o que lá separado, o que Jesus fez? Botou os dedos nos ouvidos, e depois o dedo com guspe na língua. Aqui tem muita informação, muito mistério de Deus. Eu quero abrir um pouco para vocês sobre isso. Por quê? O que Jesus fez? A manifestação de Deus naquele momento, ele não está associado ao desejo do homem, sim aquilo que ele pretende fazer. Então ele foi para fazer essa viagem, para ir até esse homem. As pessoas usadas por Deus trouxeram ele, revelaram quem era. Ele separou essa pessoa para a sua intimidade, e ali ele agiu de uma maneira incomum. Por quê? Porque eles pediram que colocasse a mão na cabeça, e ele foi lá e botou o dedo no ouvido e na ponta da língua. Estão comigo, igreja? Estão comigo? Duas coisas eu posso extrair desse fato aqui. Primeiro, não será de forma que você deseja aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amados, é fato. Há muita insatisfação no nosso meio, há muita murmuração no nosso meio, por aquilo da forma que Deus está fazendo as coisas. Muitas vezes nós queremos que Jesus ele faça conforme você deseja. O Senhor vai lá, bota a mão na cabeça dele. O Senhor ajuda a minha vida nessa área. O Senhor, olha só como é que está a minha situação. O Senhor, olha isso aqui, olha aquilo. Mas Deus ele vem de uma maneira sobrenatural, no tempo dele, não no nosso tempo. E ele se manifesta de uma maneira que você fica surpreso da maneira que ele se expressa. E ele expressa, às vezes, provavelmente usando aquilo que você nunca imaginaria que iria ser usado. Ele se expressa usando os pequeninos no sentido de pessoas que você não dá valor, achando que não é espiritualmente capaz de fazer aquilo, e Deus vai lá e usa o humilde, o pequeno. Ele faz coisas que nós não podemos imaginar, não podemos permitir querer ter o controle da situação aonde Deus está se movendo. Amém, igreja? Nós temos que trabalhar isso na nossa mente, porque senão nós vamos transformar em fariseus, aonde nós queremos controlar até as ações do próprio Jesus. E isso é um acontecimento histórico que acontece até nos dias de hoje. É natural que isso aconteça, porque o homem, quando ele se desconecta da permissão de Deus fazer em nós o que ele desejar, ele passa a querer fazer as suas próprias escolhas, querer colocar Jesus dentro de uma doutrina que ele mesmo criou, achando que a doutrina humana pode ser mais forte ou maior do que a doutrina divina. Os nossos projetos, amados, eles sempre serão frustrados, mas o de Jesus, não sempre não. Os nossos projetos, eles podem ser frustrados, mas os de Jesus jamais serão frustrados. Amém? O fato é, você está dando oportunidade para Deus agir na tua história, na tua vida, ou você está querendo ter o controle dos seus dias, das suas ações? Você tendo controle das suas ações, você tende a se frustrar. Agora, quando você coloca nas mãos de Deus, o que acontece? Você não irá se frustrar com o Senhor. Você poderá se surpreender da maneira que Ele faz. Ele poderá fazer no tempo dele, não no seu. Ele poderá fazer de uma maneira incomum. Poderá te levar a passar por momentos de aflições, para que você aprenda que é Ele que está fazendo, ou para que você entenda que Ele está fazendo. Mas Ele faz e pode fazer tudo que Ele quer, da maneira que Ele quer, apesar de Ele ser aparentemente limitado dentro da própria Escritura. A tua ajuda, amados, não virá daquele que você acredita que pode te ajudar, mas daquele que Jesus enviar. Irmãos, nós temos atendido, eu e minha esposa, nos últimos tempos,
pessoas querendo ser Jesus, ou querendo ter controle das ações de Jesus. E nós não podemos ter controle. E isso é um desafio, inclusive para os cristãos maduros. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vem até nós, o que acontece? Você pode falar assim, não, mas você vai fazer assim, você vai fazer isso, faz assim, faz assado. Deus assim, por quê? Não, porque é o caminho, você vai orar, vai jejuar, isso vai acontecer assim. Não. Você tem que trazer a pessoa para a presença de Deus e dizer, olha, Ele é o Senhor, é Ele que faz. Você tem que estar na presença dEle. E a partir daí, você precisa se abrir para aquilo que Ele quer fazer na tua história. Efatá. Amém? Vou falar sobre isso já. Segunda coisa que posso trair do fato onde Jesus coloca os dedos e não a mão, da maneira que Ele fez o milagre. Jesus, Ele não precisa fazer força para extrair de você o mal que se instalou na tua alma. Esse é fato, amados. Nós, naturalmente, ao longo dos anos, nós vamos criando manias. Eu consigo perceber hoje crianças com mania. E não só os mais idosos, ou como a gente fala, a galera que está na melhor idade, né? Eu sentei ali estive conversando ali com uma fileira ali aqui da igreja agora, um pouco antes, uma fileira daqueles que estão na melhor idade, dos anciãos de dias. E isso é verdade, mas o fato é, Ele não faz, nós percebemos as nossas manias, os nossos costumes, querendo dominar a manifestação de Deus ou a nossa própria história. Nós queremos tomar a rédea das nossas próprias vidas, querendo ter o controle de tudo. Cara, que coisa mais chata é ter o controle de tudo. É chatíssimo, amados. Sabe por quê? Porque quem tem que ter o controle de tudo é Deus, não é só eu. E nós, como cristãos maduros, amados, muitas vezes nós corremos esse risco de andar por esse caminho. Que o pastor queria ter controle de tudo, não quero ter controle de tudo, não. Eu tenho controle até aqui. Daqui para frente é com o Espírito Santo de Deus. Amém? Até aqui eu passo, daqui para frente não, eu dou liberdade. Porque senão daqui a pouco vai que não. Levanta, senta, fala aqui, um respira, o outro fala ali, um faz dessa maneira, o outro ali. Daí eu vou botar dentro de uma redoma aqui a coisa e não vai funcionar. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos trabalhar em excelência, não só como corpo de Cristo, mas como família, como indivíduo, mas nós temos que deixar aquela parte da nossa história para que o Espírito Santo se mova. Amém? Nós não podemos ter controle de tudo, nós precisamos ter controle das nossas ações, é diferente. O pouco para nós, muitas vezes nos leva à tristeza, mas para Jesus é suficiente para fazer aquilo que precisa fazer na tua história. E é fato. Agora, o porquê que Jesus, Ele toca com os dedos no ouvido e depois na língua? Pergunta para mim, pastor, o porquê que Jesus toca primeiro? Com o dedo nos ouvidos e depois na língua. Eu acho que aqui deve ter mais da metade surdo e mudo, né? Vamos de novo? Pergunta para mim, pastor, o porquê que Jesus tocou com o dedo primeiro no ouvido e depois na língua? Senta o manto aqui. Sente o manto. Porque nós precisamos primeiro ouvir para depois. Amém? Primeiro ouve, aprende a ouvir para depois falar. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, fala o seguinte: 1 Tessalonicenses 5, 20. Não desprezem as profecias, mas põe à prova tudo que é dito e fiquem com o que é. Amém? O que está falando aqui? Ouça, e depois de você ouvir, você vai guardar aquilo que é bom, e a partir de então você se manifesta. Estão comigo, igreja? Senão, eu entendo isso, eu entendo aquilo. Irmãos, nós estamos na pior geração que fala tudo que quer falar, mas não ouve ninguém. Não é verdade? Rede de relacionamento, isso é uma real ou não é? É real ou não é? E sabe quando você vê que um jovem ou uma pessoa está no nível hard da sua incapacidade de ouvir e com a língua extensa? É quando ela não ouve nem mais aquilo que ela fala.
É extremamente impactante quando você vê alguém falando assim, mas aquilo que ela fala, certamente ela não acredita. Porque tem pessoas que estão falando coisas que é satânico, profundamente satânico, mas não percebem aquilo que estão falando. Elas nem conseguem perceber, ouvir aquilo que estão falando. Então, isso é um nível hard da manifestação de alguém que não aprendeu a ouvir, mas está falando sem parar e falando besteira para todos os lados. Então, nós temos que ter o controle. Ouvir mais e depois falar. Primeiro tocou no ouvido e depois na língua. E isso vai fazer de você, sabe o quê? Em vez de ser considerado um tolo, ser considerado um sábio. Porque o pouco que você for falar, você vai falar com autoridade, com no mínimo lógica, e não as loucuras aí que a sociedade está falando de maneira totalmente descarada. E o pior é que os jovens estão ouvindo as loucuras e estão replicando sem sequer perceber que estão fazendo uma atrocidade. É algo muito sério que está acontecendo, seríssimo. Agora, se você desenvolver sua capacidade de ouvir, quando você for abrir a sua boca, você não vai se expressar sem sabedoria. E a sabedoria Deus dá do céu, dá do alto para aquele que pede. E agora nós precisamos ter então cuidado com a maneira que nós falamos, porque aquilo que nós ouvimos pode não ser a verdade, isso está escancarado, né? Tal da fake news para tudo que é lado, mas pode não ser aquilo que você entende. Então, hoje em dia há pessoas que estão tomando partido ouvindo só um lado e esquecendo de ter o outro lado, onde você pode unir a história e assim, com sabedoria, auxiliar o amigo que está nessa condição. Amém, igreja? No versículo 34 fala, lá de Mateus 7, olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que significa abra-se, abra-se. Por que, amados, que Jesus fez isso? Por que ele teve essa atitude? Quando existe um teólogo muito respeitado, que tem uma enciclopédia, que eu tenho hoje na minha casa, que é Chaplin. Chaplin, quando você estuda o texto que nós estamos lendo na Bíblia, através do seu ensino, ele fala que quando Jesus, ele fez diversas vezes isso, ele olhava para o céu antes de acontecer. Tem um momento que ele olhou para o céu e partiu o pão. Aqui no momento ele olhou para o céu e suspirou. Em outras versões fala que ele gritou, Efatá, que significa abra-se, solta, em um outro entendimento. Por quê? Porque é uma maneira de Jesus pedir autorização para o seu Pai. É o que Chaplin fala sobre esse texto. É quando ele olha para o céu e fala, Senhor, eu posso seguir em diante? Eu posso seguir em frente? Então, o fato de muitas vezes nós agirmos sem pegar autorização do céu, leva-nos a cometer ações fora do tempo devido, ou no momento indevido, não só fora do tempo, ou também de maneira indevida. Isso faz o quê? Isso faz com que você perca tempo, que você gere consequências indesejadas, que você faça ações que não deveria estar fazendo, ou seja, perdendo energia ou abandonando o propósito que foi confiado a você lá no ventre da sua mãe. Portanto, aprenda a ouvir primeiro, não se precipite, para que desta forma você não viva consequências terríveis, cruéis na sua história. Mas, olha aqui um minutinho, por favor. O que Jesus fez? Ele fez 3 ações aqui até então. Primeiro, ele pegou e tocou nos ouvidos. Segundo, ele tocou na língua. Terceiro, ele olhou para o céu e gritou, Efatá. Amém? Agora tem uma quarta ação de Jesus, que foi após esse suspiro, quando ele fala Efatá, que nós não conseguimos muitas vezes perceber. Por quê? Porque no original, no aramaico, esse texto está em aramaico, no original, Efatá significa abra-se, mas também significa solta. É uma expressão que ela não é uma expressão pública e externa, é uma expressão interna. É como se você, como nós estamos aqui no Ministério Infantil agora,
você vai terminar o culto, tem aquela fila gigante, tem um calor ali gigante ali naquele corredor, nós estamos lá providenciando o ar-condicionado, nós estamos providenciando um sistema de comunicação. Mas qual o problema hoje? Hoje a coordenadora chega, Davi, 8 anos. Chega lá, Davi, 8 anos. A outra, Davi, 8 anos. E o Davi demora para vir, não sabe onde é que está numa sala, está na outra, e daqui a pouco aparece o Davi, todo escabelado, estava lá no fundo do brinquedão, ou então ele estava tendo aula. Agora, esse Efatá é esse sistema de comunicação que a coordenadora da recepção fala, aperta o botãozinho e fala, Davi, 9 anos. Daí todo mundo, a professora está na sala com o Davi, 9 anos, vai fazer o quê? Leva o Davi para ser recebido pelo seu pai, pela sua mãe, ou por aquele que entregou ele ali com a pulseirinha. Amém? Amém, igreja? É uma ordem interna no mundo espiritual. Solta, abra-se. Esse solta, ele não significa de você chegar e bater ou você fechar, muito pelo contrário, ele fala assim, abra-se para aquilo que Deus vai fazer na tua história no dia de hoje. Abra-se para aquilo que Deus quer fazer na tua alma nessa noite. Solta o teu eu, solta o impostor que está dentro de ti, que está gerando emboscadas para que você não usufrua daquilo que ele tem na tua história, ou para a tua história, para a tua casa, para a tua vida. Então é um movimento interno que Jesus estava fazendo, era um movimento de autoridade no mundo espiritual, mas naquilo que estava agindo dentro daquele homem. Amém? É uma mensagem interna, como já falei para vocês. Mas olha que interessante, logo em seguida que Jesus grita Efatá, o que aconteceu? O homem passou a ouvir e a sua língua ficou livre. Lá na versão 35 da ACF fala, e logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. O que significa isso, amados? Aqui nós podemos perceber que há uma enfermidade que veio sobre esse homem para impedir que o propósito de Deus se cumprisse. Quais são os tipos de enfermidades? A enfermidade natural, por exemplo, aquela pessoa que a vida toda come muito doce, chega numa determinada fase da vida, as dançarinas do diabo tocam a vida dela. Quem não sabe quem é a dançarina do diabo, levanta a mão, por favor. Você não sabe quem é a dançarina do diabo? Diabetes. Por quê? Porque eu sou do tempo da chacretes. Então eu entendo dessa forma. É aquela... não quero imitar o chacrinha, mas são aquelas dançarinas do falsetes, sabe? É as diabetes. São as dançarinas do diabo que vierem na vida do homem e de uma mulher que a vida toda se entrega para o açúcar. É a mesma coisa, a pressão alta para um homem que come churrasco o tempo todo, com um monte de sal grosso, vai vir o quê? Vai chegar lá na frente. Você vai ter pressão alta. São doenças, são enfermidades que você alcançou na tua história por causa do teu passado pregresso. Amém? Agora tem aquela enfermidade que ela é usada para a glória de Deus. São enfermidades que elas alcançam nossas vidas e como existia aquele jovem de nascença quem que pecou? O pessoal perguntou, quem pecou? Foi ele? Foi os pais deles? Quem foi que pecou? Jesus falou o quê? Não foi nem ele nem os pais, mas foi para ser usado para a glória do Senhor. Então a libertação, a retirada de uma enfermidade, de uma prisão, ou alguém de uma prisão de uma enfermidade, ela é usada para a glória de Deus. Ela foi conquistada por causa da nossa pouca sabedoria em nos alimentar. Existe também a doença que ela nos toca para lá na frente, há algo acontecendo na tua história, porque Deus ele quer agir na tua vida, na tua família. Por que eu falo isso? Porque eu conheço uma família que somente depois de o pai passar por um câncer quase terminal, que os filhos pararam de brigar, a família toda que era um caos, um para um lado para o outro, a partir daquele momento eles se reajustaram e eles estão vivendo de uma maneira muito mais familiar, digamos assim.
Então, a enfermidade, ela tem várias maneiras de se expressar e vários motivos. Não só motivado pelo nosso equívoco de agirmos de maneira equivocada, gordura, dá o colesterol e assim por diante, né? Mas existe aquela enfermidade que Deus ele criou para que Ele possa ser exaltado no momento certo. Depois, mas a botar a família toda nesse sofrimento, mas Deus tem formas de agir que nós não iremos compreender. Só quando nós chegarmos no céu nós vamos entender. Porque o mais importante não é o sofrimento terreno. O mais importante é a glória eterna da vida na presença do Senhor. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Perceba que essa enfermidade, como eu falei então, veio sobre o homem para que ele não cumprisse o seu propósito. Mas Deus ele se utilizou da cura para que esse homem fosse realinhado ao propósito sobre a vida dele. Para encerrar, eu queria só falar um detalhe mais. Todos que conheciam aquele homem viam ele como quem? Um surdo e gago. A palavra fala sobre gago ou pessoa que tem dificuldade de falar por causa da sua surdez. Mas como é que Jesus via aquele homem? Como que Jesus, ele olhava aquele homem de qual maneira? Como que Jesus via aquele homem? Eu percebo que Jesus, ele via aquele homem como alguém aprisionado numa enfermidade. E uma enfermidade que seria usada para a glorificação do próprio Senhor. Amém, igreja? Amém. Olha para mim, por favor. Se você considera, se você entende dessa maneira, tá? Eu quero que você me entenda bem. Se você considera que Deus ele tem um poder de se estabelecer através da vida de alguém, amém? Ele usa quem Ele quer da maneira que quer, no tempo que Ele quer. Se você percebe que Deus ele pode usar você para ministrar o coração de alguém, para trazer alguém para a presença do Senhor, para curar você, quando Deus ele coloca o desejo de você orar por alguém, você vê a cura. Teve um irmão aqui, cadê o irmão? Dá uma chegadinha aqui um minutinho. Vê? Se você considera isso, amados, eu quero declarar na sua vida, como profeta do Senhor na sua vida, nessa noite, que todo tampão espiritual, que toda enfermidade que possa alcançar a tua alma, o teu coração, a tua vida, a tua casa, os teus relacionamentos, que elas possam nesta noite ser denunciado pela presença poderosa do nosso Deus. Amém? Porque nós precisamos acreditar que Deus pode todas as coisas e não nos acomodar, e não nos conformar. Nós temos que ser inconformados com aquilo que tem tocado nossas vidas e no Senhor encontrar o projeto, a presença dEle, a direção dEle, o governo dEle para viver a cura da nossa enfermidade, da nossa alma. É o que mais nos fere no dia de hoje. Almas onde a nossa vontade é completamente contaminada, almas onde a nossa mente, pelo um fato que aconteceu no passado, você não consegue se soltar para ser aquilo que Deus deseja que você seja, ou que projetou para que você fosse, ou para que você se tornasse na sua maturidade. Ou também quando você tem as suas emoções completamente desequilibradas. E amados, eu entendo, essa semana eu tive um contato com o ministro de Deus falando algo muito sério, muito, muito forte, que quanto mais você crescer, mais você vai deparar com pessoas com a capacidade incomum de ferir você. Você é jovem, criança, as crianças, elas mais que elas podem brigar contigo, mas elas logo em seguida estão na amizade. Quando você chega na tua fase de jovem, na tua fase de adulto, as pessoas podem matar, as pessoas podem te trair, as pessoas podem fazer coisas terríveis, não é mesmo? Então, quanto mais você cresce espiritualmente, maior é o nível de pessoas maior é o nível das pessoas que têm o poder de te machucar e te ferir profundamente. Estão comigo? É natural isso. Mas o fato é que nesse momento, quando você está crescendo espiritualmente, você não pode permitir que pessoas te firam da maneira que você era ferido no passado.
Você chegar a um determinado momento, você tem que tomar posse das suas emoções e dizer, não, a minha emoção, ela pode estar desequilibrada, mas eu não vou permitir que toquem nela. Eu vou trabalhar todos os meus dias para que eu seja livre, que eu possa ser liberto e eu possa declarar para a minha enfermidade, para a minha angústia, para a minha alma, efatá, ou seja, solta, ou seja, abra-se. Abra-se para quem? Para a ação sobrenatural do nosso Deus. Amém? Amém, igreja? Domingo passado foi que eu falei contigo? O outro domingo. Há 2 semanas ele veio até aqui no final do culto aqui falar comigo. E ele estava com um problema seríssimo na perna dele, com a bactéria. Eu quero que você fale. Tá? Eu me converti recentemente aqui no Bola, fui batizado no último batismo que teve, e eu sempre tive vontade de servir nos Atalaia. E daí, depois que eu fui batizado, depois de um tempo eu fiz a minha primeira escala, como ali aprendendo, né, com o pessoal. Na semana que eu fiz a escala, me apareceu uma bactéria na perna que poderia me tirar dos Atalaia, que eu não conseguiria ficar em pé. Então eu vim até o Jeff e pedi uma oração de cura. Ele, no final do culto, me atendeu, me orou. Depois de 2 dias a minha ferida secou completamente na perna e hoje a mancha está bem pequenininha. Os médicos falaram que ia levar tempo. Obrigado, querido. Deus abençoe, viu? Amados, era uma bactéria gigante que estava na perna dele, tomou a perna dele. E era algo feio. E na hora que eu olhei aquela perna dele com aquele negócio daquele jeito, na hora Deus falou assim, coloca a tua mão ali. Eu queria, olha, eu queria ver alguém colocar a mão ali, querido. Porque estava feio demais, né? Parecia apodrecido ali o negócio. Assim, tão forte que era. E era desse tamanho aqui, ó. A perninha dele, sabe que a perninha dele ela era quase o tamanho de um iPad desse. Tão gigante que era essa bactéria sendo consumindo a perna dele. Eu coloquei a mão e orei. Eu decretei sobre a vida dele ali que a cura. 2 dias depois ele estava completamente curado. E isso não foi eu, amados, mas foi o quê? Eu entendo que se nós não confiarmos no Senhor em tudo, nós não iríamos usufruir daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? E eu, o rapaz que bonitão, estava lá no Atalaia, auxiliando lá, aprendendo com a galera. Como é que é o teu nome mesmo? Júnior. Ele marcou a história dele, ou não marcou? Marca a vida de alguém, que você percebe, não, o médico falou, não, vai demorar, pega essa pomada aqui, vai para o SUS, e sabe como é que é, né? Vai para o SUS, daí a pomada não funciona, troca por outra, leva anos. Eu tenho história de alguém que tinha uma história parecida com aquela, que eu conheço bem, uma pessoa que tinha um problema na perna, uma ferida na perna, que ficou anos com aquilo ali, anos, e não foi curado. Ele foi curado em 2 dias, amém? Mas eu queria que vocês vissem para ir ter a coragem de botar a mão. É assim, mas você tem que chegar ao momento que você tem que se despir completamente das tuas ideias, da tua vida e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Que aparentemente o que eu senti na hora que eu ia botar a mão ali, a minha mão ia ficar igual. Mas Deus, Ele foi ali, em 2 dias a gente percebeu a cura sobrenatural na vida daquele homem. Deste homem lindo aí, o Júnior. Amém? Portanto, amados, eu queria que você fizesse uma declaração. Repita comigo. Enfermidade na alma, no corpo, que continua pisando, atuando de uma maneira cruel na minha vida. Declaro que a partir de hoje você não tem mais autoridade sobre a minha vida, sobre a minha alma. Não tenho mais medo, não tenho mais receio, não tenho mais dúvida, não sou mais incapaz, mas eu abandono toda forma de confusão
Pois eu entro no momento aonde eu declaro: Efatá, abra-se, solta da minha vida, na autoridade que Jesus me dá. Amém? Salve de palmas para Jesus, amado. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu queria que você tivesse então, a partir de agora, para a gente encerrar definitivamente, um desejo no teu coração. Qual seria o desejo? De não ser conhecido pelo homem. De não ser conhecido pelo homem. Mas no fim da tua vida, você poder fazer uma declaração que está em Mateus 25, 21. Está dizendo assim: muito bem, servo bom e fiel. Está falando sobre nós, sobre a nossa atitude, sobre a forma que nós estamos agindo, ou da forma que nós agimos. Você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre... Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou seja, você foi vencido, você foi derrotado por você mesmo, você foi derrotado por Deus, mas naquilo que Deus te confiou, você foi mais do que o vencedor. Amém? Dá um salve de palmas para Jesus, amados. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós possamos ouvir mais, falar menos. Que nós possamos entender que há coisas que Deus trabalha no nosso íntimo, na nossa solidão. Muitas vezes nós estamos solitários, mas é porque Deus te levou para esse lugar, para que Ele quer te curar, Ele quer trabalhar na tua história. Há momentos que nós queremos estar no meio da multidão, e a multidão quer algo, só que Deus quer fazer algo diferente na tua história. Você precisa discernir. Para isso você precisa aprender a ouvir mais e falar menos. Você não precisa mostrar que você é alguém conhecido, que você sabe alguma coisa, porque quem precisa ficar sabendo disso é o Senhor, e através disso Ele vai te usar da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo dEle, não no seu tempo. E a partir de então, você vai poder usufruir da presença, da alegria de Deus, e Ele vai dizer: pô, agora eu te conheço, eu sei quem tu és, entra para a minha presença. Amém? Fecha os olhos, baixa a sua cabeça, amado. Você já falou para si mesmo algo